Agora, você que faz parte da nossa família Campanha dos Devotos, já recebeu aqui a revista de Aparecida, com certeza, porque estamos quase encerrando aqui este mês de maio. Mas você sabe que nas páginas 20 e 21, você é convidado a fazer aí essa reflexão, essa jornada bíblica. Toda semana você pode fazer aí na sua casa, com a sua família ou então até mesmo na sua comunidade. E claro que nós aqui no Bem-vindo Romero também vamos fazer essa jornada. E exatamente por isso que nós recebemos aqui a presença do missionário redentorista Padre Lucas Emanuel. Padre, obrigada mais uma vez pela presença aqui no Bem-vindo Romero. Bom dia. De nada. Bom dia, Bianca. Bom dia para todos os nossos queridos amigos que nos acompanham aí na programação da TV Aparecida. E é sempre bom lembrar desse Deus que caminha ao nosso lado, né? E quer nos fazer feliz, quer nos ajudar nas nossas dificuldades, quer nos ajudar a ser bom, como o Dom Orlando disse ali para nós agora. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, para você fazer também esse momento de meditação da Palavra de Deus, pegue aí a sua Bíblia e abra em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 6. Nós vamos refletir aí os versículos 6 e 11. Então, Padre, por favor, eu gostaria que o senhor lesse para a gente agora esses versículos. Disse o Senhor a Moisés: Eu sou Deus, vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos da sua escravidão. Vai, fala ao faraó, rei do Egito, para que deixe os israelitas saírem de sua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Inclusive, Padre, a gente sabe que o tema da jornada bíblica tem até na própria revista para a gente poder também acompanhar e refletir todos os meses e inclusive todas as semanas fazer também essa jornada bíblica. Deixa eu até mostrar aqui, ó. E nesta semana nós estaremos refletindo então a nova vocação de Moisés. Inclusive é o tema desta semana de refletir, para refletirmos no nosso círculo bíblico. E esses versículos também falam a respeito justamente disso, né? Da nova vocação de Moisés, não é, Padre? Isso mesmo, Bianca. O pedido de Deus a Moisés é que ele vá e fale ao faraó, que o faraó liberte o povo da escravidão do Egito. Então, aí está a vocação profética do Moisés, de ir até o faraó e tentar convencer o faraó em palavras, vamos dizer, conversando, que ele precisa libertar o povo. E assim, o que é bonito é que Deus vai sempre dando chances para nós, sabe? Se a gente se colocasse agora no lugar do faraó um pouquinho, a gente vai perceber que Deus está sempre dando oportunidades para a gente mudar. Alertas, sabe, através de pessoas, de acontecimentos, coisas que vão acontecendo que você fala assim, nossa, eu preciso olhar para isso aqui, né? E Deus vai dando avisos. Então não é Deus não castiga ninguém, é a gente que se castiga, né? O faraó não ouviu a palavra do Moisés, não quis nem saber, e aí depois, mais para frente, vão começar a vir aquelas pragas, as famosas pragas do Egito, né? Que vão assolar o povo, assolar o faraó e a sua família, né? E vão para tentar convencer, amolecer o coração do faraó. Então Deus, ele é muito suave, ele é amigo, ele gosta de se aproximar e de convencer, tentar nos convencer pelo melhor jeito possível. Eu acho que é daí até que vem um ditado que diz assim, algumas pessoas aprendem pelo amor e outras acabam aprendendo pela dor. O faraó aprendeu pela dor, né? Ele não libertou o povo daquela escravidão, ele se sentia um Deus e queria ditar a vida do povo. E aí o Moisés vem com essa vocação do profeta que vai libertar o povo da escravidão do Egito. Então, do profeta que vem falar a verdade, desmascarar as realidades ocultas, para poder então tirar o povo daquele sofrimento. Deus procurou fazer isso de uma maneira simples, da melhor maneira possível.
ele procurou convencer o faraó, mas não conseguiu convencer o faraó simplesmente pelas palavras, porque só as palavras naquele momento não foram suficientes. Então Deus está caminhando ao nosso lado sempre para tentar nos ajudar, nos consolar, para tentar encaminhar os nossos passos nessa direção de libertação. Essa é a grande missão de Moisés, a missão do profeta, a missão daquele que vem com a palavra de Deus para libertar. O faraó está nessa posição aí de uma escuta que não foi atenta, não é? De uma escuta que ignorou a palavra de Deus. E aí então depois isso terão consequências, porque uma vez, duas vezes, várias vezes Deus quis conversar com o faraó de uma maneira mais saudável, para que as coisas acontecessem naquele acordo de paz. Mas, como nós sabemos, não foi isso que aconteceu. Então, a vocação profética do Moisés, que vem para libertar o povo da escravidão do Egito, das mãos opressoras do faraó. O Padre, por que é tão difícil a gente, às vezes, entender tudo isso na nossa vida e colocar em prática? Por que às vezes a gente se sente tão distante de Deus ao ponto de não colocar em prática tudo isso, de não viver tudo isso, de não viver essa nossa vocação de também sermos discípulos e missionários? Então aí, Bianca, tem gente que acha que se basta a si mesmo. Tem gente que pensa que não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Então, quando a pessoa é muito autossuficiente, ela se anula sem perceber. Ela pensa que ela está fazendo um bem para si mesma, que ela está se achando acima dos outros, quando na verdade ela está se afogando dentro do seu próprio egoísmo. Então, quem é orgulhoso demais não escuta o outro. E aí é onde quebra o nariz, né? Quebra a cara em muitas situações e não percebe Deus ali do lado, tentando ajudar na palavra daqueles que amam a pessoa, não é? Isso acontece muito dentro de casa, não é verdade? Verdade. Às vezes os filhos na adolescência, eles se tornam um pouquinho autossuficientes. Eles acham que eles são donos do próprio nariz, até quebrar o nariz e perceber, puxa vida, eu devia ter escutado mais meu pai, mais minha mãe. Se eu tivesse dado atenção a eles, eu não estaria nessa situação agora. Então, isso são experiências de vida que todos nós passamos, mas para que a gente aprenda que sozinho nós não podemos, não. Então, essa fase de adolescência, que alguns chamam até de aborrecência, né? É justamente, ela vem para nos alertar para a vida, para que depois, na nossa maturidade, a gente não cometa esse erro da adolescência, né? Que é um erro que vem para nos ensinar, é uma oportunidade de crescimento. Sim. Que todos nós temos. E só se torna um adulto seguro, firme, quem soube viver bem essas fases, né, da vida. E aí, se a gente se tornar uma pessoa madura que não fique voltando nessa fase da autossuficiência, nós teremos mais oportunidades de aprender muito mais coisas. Então, Deus abre caminhos e é a gente que às vezes ignora, fecha as portas, né? Às vezes não vê, não enxerga, né? Não enxerga, Sim. Mas a presença de Deus é constante para tentar nos alertar. É sempre pelo amor. Sim. É pelo amor que Deus quer nos conquistar. Mas às vezes a gente vai ignorando este amor de Deus, né? E deixa muitas oportunidades maravilhosas passarem pela nossa vida. Padre, eu vou pedir então para encerrar esse momento que o senhor faça uma oração para que a gente entenda que a gente tem que aprender pelo amor e não pela dor. E principalmente para que a gente tenha, por exemplo, o ímpeto adolescente de irmos atrás, de levar, de buscar essa curiosidade, essa vontade do adolescente, mas não necessariamente esta rebeldia desmedida dele, para que a gente aprenda realmente pelo amor e não pela dor. Exatamente, é o equilíbrio que a gente precisa alcançar em tudo isso. Cada fase que nós vivemos é muito importante para a nossa formação, da nossa personalidade, né?
Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ter esta coragem de Moisés, de assumir com uma maturidade o desejo de Deus para a vida de cada um de nós, e que a exemplo dele nós possamos então ser esta presença que questiona nesse sentido, de procurar pelo amor entender os caminhos de Deus na nossa vida. E aí que a Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha, ela também nos dê forças para que, aprendendo com as nossas fases da vida, nós possamos atingir esse equilíbrio. O equilíbrio de quem sabe olhar para Deus, entender o seu projeto e partilhar a vida com as pessoas. Que o nosso sim seja como o de Maria, um sim transformador, que traga a presença de Deus, essa presença amiga, que quer sempre nos falar e nos direcionar. Que assim possamos viver na liberdade dos filhos de Deus, ajudando uns aos outros a nos libertarmos de tantas escravidões ainda existentes no nosso mundo de hoje. Que o coração de Moisés seja a nossa inspiração, que o sim de Maria seja também a nossa força para que o Redentor continue a sua missão de amar neste mundo. Amém, Padre. Obrigada pela presença, por nos ajudar a refletir um pouquinho sobre o livro do Êxodo também, essa nova vocação de Moisés, e que a gente possa ter outras novas vocações surgindo sempre no nosso coração também. Obrigada pela presença. De nada. Eu que agradeço.